Amém. Que bom que você está conosco outra vez. Nós iremos começar a dar início a mais um culto dessa noite. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir para que o Senhor possa encher o nosso lar, encher a nossa casa com graça, com amor. E que nós possamos adorar ao Senhor Espírito em verdade. Amém. Espírito Santo, nós queremos, Jesus, te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Que nessa noite, Senhor, teu nome venha a ser glorificado. Que nós venhamos, Jesus amado, estar, Senhor, onde o Senhor quer que sejamos, Pai, no centro da tua vontade. Pai, que toda palavra, Senhor, ela possa, Senhor, entrar no nosso coração, fazendo morada, Senhor. Que teu Espírito, Jesus, nos guie à oração, ao louvor, ao engrandecimento, Jesus, do teu nome. Pai, eu te peço, Senhor, pelas vidas, Senhor, que irão ser alcançadas nessa noite. Senhor, que nós possamos encontrar, Senhor, pessoas que estão necessitando de Ti, Senhor. E cada pessoa, Jesus, que nós venhamos encontrar, nós possamos deixar um pouco do Teu amor, um pouco da Tua graça, Senhor, um pouco da Tua unção. Deus, eu te peço em nome de Jesus, usa, Senhor, os músicos, usa, Senhor, Jesus amado, quem estará ministrando louvor para a honra e para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar aqui uma palavra. Salmo 150. Aleluia. Louve a Deus em sua santa casa de louvor. Louve-no ao ar livre. Louve-no por seus feitos de poder. Louve-no por sua grandeza magnificente. Louve-no com um sopro de trombeta. Louve-no com o dedilhar suave de cordas. Louve-no com castanholas e com danças. Louve-no com pandeiro e com flauta. Louve-no com pratos e com zabumba bem grande. Louve-no com violinos e bandolins. Que toda criatura que respire louve ao Eterno. Aleluia. Amém? Amém.
Adore ao Senhor na sua casa, não importa onde você esteja agora. Tudo está preparando aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar hoje. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar.
meus pais. Queimei nas carroças, afundei meus barcos no de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, você, Deus. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor. Sou totalmente teu. Fui encontrado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Oh, aleluia. Pra te adorar eu vivo, todas as minhas dúvidas entrego a ti, todos os meus medos entrego a ti, a minha alegria eu te dou. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Declara na sua casa, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Amém. Agora eu vou passar pela palavra que vai dar a irmã Alessandra. Glória a Deus. Você está sentindo o agir do Espírito Santo aí na tua casa? Porque aqui estamos sentindo a glória de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele faz presente.
E o Espírito Santo de Deus, ele tem uma palavra de vida para teu coração, uma palavra de força para teu coração. A palavra do Senhor, ela jorra como fonte de água viva. E essa fonte de água viva, ela é capaz de curar, de nos preencher, de tirar toda iniquidade do nosso coração. Aleluias. Obrigada. Aleluia, sinta da glória, sinta da presença do Senhor. Não deixe que... Deixa eu consertar logo aqui. Amém, agora sim. Não deixe que o Espírito Santo de Deus, ele cesse, mas glorifique ao Senhor, busque ao Senhor, adore ao Senhor. E eu estava observando que como Deus tem sido bom para conosco, não é verdade? Mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante de tempos tão difíceis, mesmo diante de momentos sombrios no Brasil, já com mais de 70 mil mortos, e sombras espalhadas, mesmo nesse tempo de crise, o Espírito Santo de Deus, ele ainda fala com a sua igreja. Naquele tempo antigo, as igrejas estavam sendo perseguidas e elas se escondiam no porão. Às vezes elas ficavam em casa onde ninguém sabia e ali o Espírito Santo se revelava. Hoje a gente não estamos sendo perseguidos, mas estamos afastados da comunhão, da congregação na casa de Deus, na nossa igreja. Mas o Senhor não deixa de falar através da internet. O Senhor tem colocado esse canal para te abençoar, para me abençoar, para nos fortalecer. Nós podemos ligar para aquela pessoa que nós estamos com saudade. Nós podemos comunicar com as pessoas através de tantos aplicativos, tantas redes sociais. Isso também é um agir de Deus. Você não está só, você está sendo alimentado pela palavra de Deus, amém? É só a gente abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos corações para ouvir a palavra do Senhor. E hoje eu quero trazer para vocês um texto que eu andei meditando essa semana, que está escrito em Lucas capítulo 4. Lucas 4, que fala sobre a tentação de Jesus. E o texto diz assim, Lucas 4: cheio do Espírito Santo, Jesus deixou o Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Durante 40 dias e 40 noites, ele ficou sozinho e passou por uma prova. Foi testado pelo diabo, não comeu nada todo esse tempo e por fim teve muita fome. Percebendo que ele estava com fome, o diabo aplicou a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais que pão para viver de verdade. Para a segunda prova, o diabo transportou até o pico de uma imensa montanha, tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra num relance. Então fez a proposta: tudo isso é meu, eu mando em tudo aqui, e posso entregar estes reinos com esses fascínios, e quem eu quiser, basta que você me adore, e tudo será seu. A resposta de Jesus foi direta, e mais uma vez recorreu a Deuteronômio: adore somente ao Senhor seu Deus, sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Para a terceira prova, o diabo levou Jesus a Jerusalém. Ele o pôs na parte mais alta do templo e desafiou: já que você é o Filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou ao cuidado dos anjos, tanto o protegerão que você não se machucará, e nem o dedo na pedra. Jesus atacou com outra citação de Deuteronômio: não tenha a ousadia de testar o Senhor seu Deus. Foi o fim da prova. O diabo retirou-se por um tempo, esperando outras oportunidades. Esse texto eu acredito que seja bem conhecido de todos nós. Ele fala sobre a tentação de Jesus, né? E é interessante porque para que a gente venha compreender melhor esse texto, a gente precisa relembrar do que foi escrito em Filipenses 2:5,
que está escrito que Jesus, quando ele veio ao mundo, quando Jesus ele se entregou ao mundo, ele veio em forma de homem. Ele não usou das suas regalias de Deus, mas ele veio como homem. Ele veio como Deus para nos salvar, mas ele também veio com a natureza humana para enfrentar todas as dificuldades que nós, mais tarde, que nós iríamos enfrentar, para mostrar a gente como então a gente superar essas dificuldades. Então, lembrando, colocando esse ponto, que nessa tentação Jesus ele estava como homem, Jesus ele estava presente assim como, não como Deus soberano, mas sim como um homem, como qualquer um de nós. Nós viemos entender então essa tentação de Jesus. E outro ponto também interessante, que eu acredito que tem nesse texto, que eu acho bem interessante, é o seguinte: é porque Jesus ele não estava passeando, Jesus ele não estava andando, Jesus ele não estava sentado, Jesus estava no deserto orando. Jesus estava buscando ao Senhor. Jesus estava engrandecendo a Deus. Imagina um lugar menos provável de alguém ser tentado. Talvez seja na casa do Senhor. E Jesus mostra aqui que foi diferente. Foi ali onde ele foi tentado, foi ali onde ele foi provado pelo diabo. Foi ali onde ele foi lançado iscas para ver se ele desistia da graça e do conhecimento do Senhor e do seu ato mais importante, que é a salvação da humanidade. E ali a gente vê nesse relato bíblico que Jesus está no deserto, está orando. Já havia acontecido um fato anterior a isso, que foi o batismo de Jesus, quando Jesus ele vai lá no Rio Jordão e João batiza ele. E ali o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre Jesus. Escuta-se uma voz do céu: este é o meu filho amado, a quem me compraz, ou seja, a quem eu tenho prazer, a quem eu tenho tanto querer. Jesus estava totalmente capacitado, sobe no deserto, enviado pelo Espírito Santo, vai buscar mais ao Senhor. Mas aí, depois daquela busca, depois daquela oração, isso não impediu que ele foi tentado. Então, do mesmo jeito que aconteceu com Jesus, acontece comigo, acontece com você. Quando nós pensamos que estamos fortes, quando nós pensamos que agora a gente vence, o diabo ele procura situações para nos tirar o alvo, para nos afastar do caminho do Senhor, para que a gente não consiga chegar à carreira que nos foi proposta. E qual é a carreira que nos foi proposta? A carreira que nos foi proposta é chegar aos céus, é encontrar Cristo, é adorar a Deus, é ser outra pessoa, é ser essa nova criatura que nós estamos sendo a cada dia, através da transformação dos nossos pensamentos. E aí o que acontece? A primeira coisa que Satanás faz é jogar a isca. Por que eu chamo tentação de isca? Porque tipo como se fosse, sabe aquele peixe que está lá no mar e você vai pescar, aí você pega a vara, coloca lá uma minhoquinha ou o que aquele peixe joga e joga lá no mar esperando receber. E eu não sou pescadora e nem tenho habilidades para falar sobre pesca, mas uma coisa eu sei: quanto maior o peixe, maior a isca você tem que colocar. Quanto maior é o peixe que você quer pegar, você tem que ir mudando a isca, você tem que mudar aquilo. Você não vai pegar com a minhoquinha um tubarão, porque ele não vai se interessar. Nem se pesca tubarão, enfim, pega com rede. Mas assim, o que eu quero te dizer é o seguinte: é que quanto maior você estiver conectado com Deus, você começa a receber iscas diferentes. Você começa a receber tentações diferentes. Você começa a ser afligido naquilo que já tem dentro do teu coração. E que às vezes o diabo só quer despertar. Porque quando nós aceitamos a Cristo, a natureza pecaminosa que havia em nós, ela morre. Ela está ali, é morta. Mas ela pode despertar quando nós deixamos de meditar a palavra, quando nós deixamos de ouvir o que o Senhor quer nos dizer, quando nós deixamos de congregar, de adorar, de exaltar ao Senhor. E aí acontece a primeira tentação, que foi a primeira isca que Satanás fez com Jesus. Ele diz: olha, ele sabia que Jesus estava com fome. Jesus havia passado 40 dias sem comer. Então havia uma necessidade física de comer. Havia uma necessidade física de se alimentar, de tomar água, de estar forte. Então ele pega Jesus nesse primeiro princípio, o princípio da necessidade. E ele diz: olha, se você é mesmo o Filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Ele sabia que Jesus tinha autoridade de transformar.
E ele então tenta Jesus naquilo que Jesus estava passando dificuldade, que era a alimentação, que era a privação de alimentos. E ali naquele momento, Jesus olha para ele e cita Deuteronômio 8:3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E o que a gente entende com isso? Se você for lá em Deuteronômio, você vai ver que o povo de Israel estava em busca de alimentos. O povo de Israel estava cansado. E ali Jesus, Deus, ele envia o maná do céu. Deus envia o maná do céu e alimenta aquele povo. E ali Deus, ele faz a explicação lá em Deuteronômio 8:3. Olha, lembra quando Israel estava com fome, mas não faltou comida, e o povo percebeu que há coisas mais importantes do que as necessidades físicas. Há coisas mais importantes do que se vestir. Há coisas mais importantes do que ter o que comer. Há coisa mais importante do que ter só para si. Tem algo mais que eu tenho para te oferecer. E o algo mais que eu tenho para te oferecer são as coisas do céu. É a palavra que vem do céu. É a palavra que gera vida eterna. E aí a gente vai ver que nessa resposta que Jesus dá, ele traz para a gente uma lição. Que se o diabo ele vir te tentar com as tuas necessidades, com as coisas que você precisa, porque comida você precisa, roupa você precisa, outros desejos você também precisa. Mas quando ele vir, você venha compreender que existe uma necessidade maior, que é agradar ao Senhor. Que existe uma necessidade maior, que é servir ao Senhor com alegria. E que, mesmo diante de todas as dificuldades, você pode falar como Mateus 25, lá no capítulo 20, no versículo 28, que Jesus disse, na verdade o versículo é o 28, Mateus 5, e que Jesus diz, olha os lírios do campo. Mateus 6, quer dizer, 6, 25, 28. Olhe os lírios do campo, vejam eles não trabalham, eles não correm atrás dos seus alimentos, mas eu os tenho vestidos, eu tenho protegido. E essa é a lição, primeira lição que Jesus nos dá, que existe uma necessidade maior do que as nossas necessidades biológicas. Existe uma necessidade maior. Ah, Alessandra, mas eu tenho um desejo muito forte para isso, e toda vez eu sou tentado. Busque ao Senhor, porque você vai conquistar a sua vitória. Existe algo maior que Deus tem para dar. Na segunda tentação, o diabo ele apresenta outra coisa. Ele é mais ousado. Ele viu que Jesus ele não ia voltar atrás da necessidade material. Então ele apresenta algo maior. Ele então pega Jesus, leva Jesus lá no mais alto do templo, na pilastra mais alta do templo. E ali ele mostra todo mundo, ele mostra toda a cidade de Israel, ele mostra aquilo que dá para alcançar com a vista. E ali ele diz o seguinte, ele disse, olha para isso tudo, eu vou te dar a glória, eu vou te dar a honra, eu vou te dar o que você precisa, você só precisa se prostrar e me adorar. Quantas vezes a gente tem recebido esses tipos de convite? Logo eu, sim, você mesmo. Quantas vezes o diabo ele tem oferecido reconhecimento, ele tem te oferecido glória, ele tem te oferecido riquezas em troca da tua salvação. Quando ele chega para você e diz, olha, de que adianta ler essa palavra? Porque você não vai primeiro se habilitar em outras disciplinas? Porque você não vai primeiro se formar? Porque você não vai primeiro ter mais especialização? Depois de ler isso aqui. E ali ele começa a apresentar, quando a gente estava nos cursos presenciais, por que você não vai para a igreja? Não fica em casa hoje. Por que tu não trabalha um pouco mais? Roubando seu tempo de adorar o Senhor. Em troca de benefícios, de riquezas, de glórias, de coisas que passarão. De coisas que hoje, a palavra do Senhor fala, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Eu estou falando agora no sentido financeiro, do que adianta você ter tanto, que adianta você querer tanto, se hoje você vir morrer, você não vai levar nada daquilo que você construiu. Nós precisamos sim, não nos conformar com aquilo que nós temos, mas nós não podemos ser escravos daquilo que nós queremos. Nós não podemos ser escravos do que queremos. Viver numa prisão do querer. Eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu só vou ser feliz quando eu alcançar
alcançar aquele curso, eu só vou ser feliz quando eu alcançar aquele dinheiro, quando eu alcançar aquele trabalho. Jesus, ele está nos dando a oportunidade de ser feliz hoje, no simples. E aí, eu apresento para vocês em Filipenses 4:12. Deixa eu abrir aqui rapidinho, Filipenses 4:12. Que diz assim, deixa eu ver se é esse mesmo. Porque eu abri aqui o Tessalonicenses. Filipenses 4:12 diz o seguinte. Aqui. A minha Bíblia tem outra tradução, então talvez você não me acompanhe, mas vou ler aqui, tá? Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias, com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que eu tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que eu sou. Aleluias! É aquele versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter muito, eu posso ter pouco, mas posso todas as coisas. Posso enfrentar qualquer situação, posso encarar qualquer problema, posso encarar qualquer decepção sem me arrasar, sem me jogar no mais profundo abismo, porque o Senhor tem me fortalecido. E ali, Satanás, ele começa a oferecer glórias, ele começa a oferecer honra. Jesus, então, lembra mais uma vez, em Deuteronômio 5:7, que ele diz o primeiro mandamento: somente a Deus adorarás, somente a Deus servirás. Do que adianta você colocar o seu prazer nas riquezas, na prosperidade, porque eu sou crente, agora eu tenho que vencer? Calma, querido. Somente a Deus você deve temer, somente a Deus você deve caminhar, somente a Deus você deve adorar, você deve se entregar. E às vezes o mundo, ele fica com essa cobrança. Às vezes até mesmo nós que somos crentes fica, mas o irmão não pode passar isso. Pode passar crise, porque ele pode passar todas as coisas, mas ele não será arrasado, ele não será destruído, porque maior é quem está nele, que é Jesus. Aleluia. E quando Jesus responde isso, Satanás não se dá por satisfeito, porque ele nunca vai se dar por satisfeito. Cada área da sua vida ele não vai se dar. Quando ele vê que você está meio assim, ele vai chegar. Ou quando ele vê que você está forte, ele também vai chegar. Chegamos para o terceiro, que ele diz assim: já que você é Deus, pule desse abismo. E aí ele cita a palavra do Senhor, porque está escrito nos Salmos. E aí ele cita o Salmos 91. Salmos 91, no verso 11. Aos seus anjos lhe dará ordem ao seu respeito. Ou seja, se você se jogar, e está escrito realmente no Salmo 91, está tudo lá escrito, que se você cair, você não vai tropeçar, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil ao teu direito. Tem todo isso escrito. E ele utiliza essa palavra para tentar Jesus. E aí a parte que eu mais fico pensando, como ele é ousado e como ele é conhecedor da palavra do Senhor, né? Mesmo sendo um anjo caído, mas ele é conhecedor da palavra de Deus. E aí, o que eu penso, quantas vezes a gente às vezes usa textos isolados da Bíblia para defender muitas vezes o nosso ponto de vista, porque não queremos mudar de vida, porque não queremos ter paz uns com os outros, porque não queremos aprender a ser servo, aprender como Cristo. E aí Satanás, quando ele usa o termo, a Bíblia, um texto isolado, ele usa a própria palavra de Deus para tentar Jesus. Porque em nenhum momento ele estava mentindo. Ele estava falando algo que Deus havia escrito há muito tempo atrás em Salmos 91. Que se caísse, Deus daria ordem aos seus anjos, aos seus respeitos para livrar. E Jesus, ele então entendeu. Ele sacou logo rapidinho e disse: não, olha, você está me dizendo isso, mas eu também te digo algo. E eu te digo algo que também está escrito em Deuteronômio 6,16. Não tente o Senhor, seu Deus. Não seja aquela pessoa que pega a palavra de Deus isolada para justificar os seus erros. Porque não quer muitas vezes ser tratado, porque muitas vezes não quer ser confrontado. Não tente o Senhor Deus. A Bíblia,
ela não pode ser usada como pretexto para a gente pecar. Ah, Deus ama, realmente Deus nos ama. Jesus foi o amor de Deus sobre as nossas vidas. Mas nós não podemos viver mergulhado no pecado, porque aquela vida que antes era nossa, não é mais. Hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Hoje nós podemos todas as coisas, nós podemos vencer. E lá em Romanos 8, ele faz essa explanação toda. Hoje com Cristo você não precisa mais estar mergulhado numa nuvem de depressão, com medo, com o pecado. Essa depressão que fala não é depressão psicológica, tá, gente? É a depressão espiritual, de estar no fundo do lamaçal do pecado, escravo das coisas desse mundo. E aqui ele não deixa o Satanás zombar de Deus. Muitas vezes a gente acha que zombar de Deus é a gente cantar aquela musiquinha que falou o nome de Deus, ou aquela piadinha. Não. Zombar de Deus é utilizar a palavra de Deus para justificar aquilo que Deus condena. Zombar de Deus é utilizar a palavra de Deus para querer me esconder naquilo que Deus não aprova. Entendeu? Então, com essas 3 tentações, nós aprendemos algo. Nós aprendemos primeiro com Jesus, que para vencer as tentações, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos estar orando, nós precisamos estar vigilante para saber o que realmente vem de Deus e o que não vem de Deus. O que de fato é de Deus, porque tem muita gente que se diz de Deus, mas não tem Deus. Então nós precisamos estar compreendendo. E aqui o que é engraçado, ou interessante, é porque ele usa as 3 iscas, que talvez fosse o que Jesus precisava naquele momento. Primeiro, comida. Jesus estava com fome. Segundo, a questão de ser conhecido. Jesus precisava ser conhecido para que o mundo viesse vê-lo, o mundo viesse alcançar a salvação. E terceiro, milagres, falar com Jesus da própria palavra. E com você, querido, não vai ser diferente. Mas há um diferencial na tua vida. Que assim como Jesus, que nós seguimos esse exemplo maior, o Espírito Santo de Deus, ele te reveste de sabedoria. O Espírito Santo de Deus, ele te usa. O Espírito Santo de Deus, ele coloca palavras na tua boca e você vai sentir, a partir de Cristo, como é vencer as obras do diabo, as iscas, as tentações, os desejos. E que mesmo que você vier passar por alguma situação, mesmo que você vier passar por alguma dificuldade, por algum momento que você disse, Alessandra, mas eu cedi. O Espírito Santo de Deus ainda habita neste mundo e ainda pode te restaurar e ainda pode te renovar e te erguer, renovar as tuas forças. E aqui no final, o interessante, no último versículo, ele fala algo bem interessante. Eu vou até ler para vocês ficarem atentos. Ó. No versículo 13, foi o fim da prova. O diabo retirou-se por um tempo, esperando outra oportunidade. Você sabe o que é isso? Ele se afastou por um tempo, mas ele não desistiu. Ele esperou outra oportunidade. E de tantas outras oportunidades que ele tentou, a gente lembra aquela oportunidade lá de Pedro. Quando Pedro, a palavra do Senhor fala que o diabo usa a boca de Pedro, e Pedro diz, por que você não desiste disso? Vamos fugir. E Jesus olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás, porque você não conhece a obra de Deus. Então ele não desiste. Mas Jesus, ele já comprou a nossa vitória. Jesus, ele nos alcançou com o seu amor. Então, diante disso, o que eu quero trazer com vocês não é sobre a obra que o diabo faz, mas eu quero trazer para vocês o conhecimento de como vocês vencerem as obras de Satanás. E o conhecimento é ler a palavra, praticar a palavra e entender que a Bíblia, ela é toda uma totalidade. Ela não pode ser lida por trechinhos. Não é aquela palavrinha que vai nos salvar. Não é aquela Bíblia aberta que vai nos salvar. O que vai nos salvar, primeiro, é a crença em Cristo Jesus. E segundo, é colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Então eu acredito que Jesus, ele não deixou à toa
esse texto da tentação aqui na Bíblia. Ele deixou para nos deixar uma grande lição. Que a lição é essa. É compreender como vencer e entender como vem para nos perseguir. E nós precisamos vencer. Para isso eu termino aqui com vocês aqui em Romanos, capítulo 8. Romanos é um livro muito lindo, que fala muito sobre a graça do Senhor. Eu aconselho você de casa a ler Romanos, procurar entender, marcar, encontrar em Cristo e no Espírito Santo a graça para compreender cada vez mais. Romanos 8, 3, 4. Deus acertou em cheio quando viu seu filho. Não tratou o problema como algo distante e sem importância. Em seu filho Jesus, assumiu pessoalmente a condição humana. Entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por toda. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana, fragmentada, jamais poderia ter feito isso. A lei acabou usando como paliativo para o pecado, nunca para a cura completa. E agora o que o código da lei pode, mas que não conseguiríamos cumprir por nós mesmos, é que uma vez de redobrar nossos esforços, simplesmente aceitamos que o Espírito está fazendo em nós. Simplesmente, querido, aceita o que o Espírito Santo está fazendo em você. E quando você identificar as iscas que o inimigo está dando, coloque para ele a palavra do Senhor. E com a palavra do Senhor, ele não vai ter poder sobre a tua vida. Ele não vai ter poder sobre o teu lar. Ele não vai ter poder sobre aquilo que você quer ser em Cristo. Aceite o que Jesus fez por você, que te deu a salvação e a graça de conhecer mais a Deus. Amém? Eu irei orar e logo em seguida estarei passando para a banda. Espírito Santo de Deus, que nessa noite, Senhor, o Senhor venha tocar no nosso coração e nos venha, Senhor, ensinar como vencer a tentação do inimigo. Que nós não venhamos, Jesus, mais ser escravo do medo. Que nós não venhamos, Jesus, ser mais escravos, Senhor, das palavras que nos disseram. Escravos, Jesus amado, da iniquidade. Escravos, Senhor, dos nossos pecados, Senhor. Mas que nós venhamos em Cristo ser livre, Pai. Que nós venhamos, Jesus amado, através da Tua palavra, Senhor, ser livre, compreendendo que nós devemos apenas adorar ao Senhor. Compreender, Senhor, apenas que nós devemos, Senhor, confiar em Tua palavra, não tentar ao Senhor, não querer fazer provas de Ti, mas viver a Ti, Senhor. Isso é o mais importante, Senhor. O mais importante, Senhor, é descansar em Teus braços, Pai. É descansar em Tua graça. Saber que o Senhor supre as nossas necessidades. Saber que mesmo que por momentos difíceis nós venhamos passar, o Senhor é aquele que Ele supre todas as nossas necessidades. O Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que nos protege. O Senhor é aquele que coloca no nosso coração uma paz. E eu te peço, Senhor, por cada servo Teu, em nome de Jesus. Amém. Tudo se faz a seu olhar, todo o universo se formou em seu falar. O Big Bang pra disfarçar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó
Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ateu, ninguém me explica Deus, ninguém me explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida, ouça, acredita, ninguém explica Deus. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade e compartilhar a live. Amanhã tem live da Mini Branca, às 4 horas da tarde.